Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E agora sim, Olá! temos a presença da professora Daniela Mucilo. Tudo bem? Oi, Jorge, como vai? Tudo bem? Boa Tudo noite a bem. Em todos. Tudo jóia? primeiro lugar, quero dizer que é uma satisfação te receber aqui, mais uma de tantas vezes que já estivesses aqui em Santa Catarina, falando para advogadas e advogados de Santa Catarina. Hoje, nesse formato um pouco diferente, mas como nós conversávamos antes do início da tua aula, nós vamos precisar nos adaptar para não perdermos aquela troca que é muitíssimo importante e que é muito enriquecedora para todos nós. Então, Muito. muito obrigado pela tua presença aqui conosco nessa série. Eu quero apresentar a professora Daniela Mucilo. Ela é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, diretora do IBDFAM de São Paulo, do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões de São Paulo, e secretária da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, que é presidida pelo paulista mais catarinense, naturalizado, provavelmente já, é o nosso querido professor João Aguirre, que esteve presente já tanto no Web ESA, quanto nas aulas que nós temos feito na parte da manhã. Professora, muitíssimo obrigado pela presença. Eu queria, antes de passar a palavra, delimitar o tema que nós vamos, que vai ser objeto da sua exposição hoje, e que para mim é um tema muito caro, eu prezo muito por esse tema, gosto muito de assistir e quando tenho a oportunidade de palestrar sobre esse tema também gosto muito, que é o tema da prova. E hoje nós, por conta do público que nós recebemos nos WebESAs, nós delimitamos então que seria a prova nas ações de alimentos, que é um tema absolutamente prático, mas que não pode se distanciar da teoria e que por conta disso ensejou o nosso convite à professora. Seja muitíssimo bem-vinda. Eu vou sugerir que nós façamos uma etapa introdutória, inicial, no tempo que a professora quiser, a respeito desse tema e, numa segunda etapa da nossa conversa, alguns pontos que envolvam a nossa realidade atual. Então, de que forma, eventualmente, nós podemos nos adaptar a esse tema, a prova nas ações de alimentos, nesse momento específico que nós estamos vivendo. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, um grande abraço e a palavra é sua. Bom, inicialmente, Jorge, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre maravilhoso estar aí com vocês, então me sinto aí com vocês neste momento. Muito obrigada sempre pela confiança, né, de acreditar no que a gente tem aí para compartilhar com vocês. As minhas experiências aí com vocês são trocas muito ricas. Então, realmente agradeço muitíssimo essa oportunidade desse nosso reencontro, né, com todos vocês daí. E na esperança de que brevemente estejamos todos fisicamente juntos num novo congresso aí em Santa Catarina. Olha, é um desafio muito grande, né, Jorge? Falarmos de ação de alimentos, a gente vai até abordar essa questão dos alimentos neste momento, mas sempre é um grande desafio falar de ação de alimentos, porque quando a gente fala em direito de família, acredito que todos aqui tenham essa opinião, nós não temos uma petição pronta, né, de um modelo pronto de uma ação de alimentos, revisional de alimentos, exoneração de alimentos. Por quê? Porque você trabalha com situações completamente diferentes. Você tem que construir a sua ação a partir do relato do seu cliente, né? Quer ele seja o alimentante, quer ele seja o alimentando. E a partir daí, deste relato, de uma situação toda específica desse cliente, você tem que construir, já na inicial, o caminho da prova.
Então, a ideia da prova em ação de alimentos, na minha opinião, Jorge, ela já é construída no momento em que você colhe os subsídios com o seu cliente, porque você já tem que mover uma ação com uma prova robusta. Deixar apenas para produzir na instrução aquela prova em que o cliente não consiga fazer, ele não consegue trazer. Então, eu brinco que, às vezes, os clientes falam, olha, eu quero uma ação de alimentos, assim, para amanhã, né? Se fosse um delivery, né? E uma Coca-Cola para acompanhar também, porque não existe isso. Porque você precisa de um levantamento das despesas, das possibilidades, das necessidades, enfim, das despesas da pessoa para dar fundamento para essa ação. Então, eu acredito que o primeiro caminho para uma ação de alimentos, quer seja a fixação, revisional e exoneração, então, para a gente não ficar repetitivo, quando eu falo alimentos, pensem nessas 3 ações. A primeira providência é pedir para o seu cliente fazer um levantamento das despesas dele, especialmente se ele for quem pleiteia os alimentos, né? Então ele está pedindo a fixação de alimentos de uma maneira bem robusta, com todas as despesas detalhadas, para que o advogado fale, esta entra, esta não entra. Isto serve, isto não serve. Acompanhada de documentos. Então, geralmente, essa prova, especialmente quando a gente fala de uma ação de alimentos para uma criança, né, quando vem um dos genitores nos procurar, é uma prova que você demora, né, é um relatório que você demora no mínimo 1 mês para fazer. Porque a pessoa vem ali, olha, as despesas são essas, mas nunca são as mesmas. Porque a gente só pensa nas despesas fixas. As despesas do dia a dia são despesas que você precisa anotar para saber que tem. Então, eu tenho até uma tabela no meu escritório que eu devolvo uma lição de casa para a pessoa e falo, olha, anote por dia o que você gastou, além das despesas fixas. Porque acontece, por exemplo, e a gente falando de criança, que você tem despesas que você nem se dá conta que você tem. Então, você sai com a criança para fazer um passeio e lazer, todo mundo sabe, entra na lista dos alimentos, na conta dos alimentos, você compra uma pipoca, um estacionamento, leva seu filho para uma festa no final de semana, tem que levar um presente. Quando você vê, aquilo extrapola o rol de despesas fixas, né, de falar que é só condomínio, IPTU, escola, plano de saúde. Então, esta é a lição de casa, acompanhado sempre de provas, de comprovantes do desembolso dessas despesas. E aí é uma ação minuciosa, cirúrgica, propondo a ação já com uma tabela, com uma planilha das necessidades. Ah, mas e se eu for, né, o alimentando que estou pedindo uma revisão de pensão? Então, você tem que abrir, né, o motivo dessa revisão, abrindo também as suas despesas pessoais para dizer que aquele valor não dá mais condições de ser pago. Abrindo provas já da sua dispensa do trabalho, da sua redução, enfim, do evento que ocasionou a necessidade da revisão de alimentos para a sua, né, revisão, para a sua diminuição. Então, isso é muito importante. Essa prova inicial feita antes mesmo da propositura da ação. Sim, sem contar aquelas despesas que são anuais e que muitas vezes a gente esquece, né? IPVA, IPTU, eventualmente alguma assinatura. Essas despesas, sim, muitas vezes, se nós advogados não temos uma tabela em si, fica um pouco difícil, né? Até de lembrar. Exatamente. De comprovar, né? Não é difícil, Jorge, quando a pessoa me retorna, brinco, com a lição de casa feita, que eu falo, mas você colocou isso? Você colocou as despesas, né, de corte de cabelo, né, do seu filho, porque, né? Ah, mas é só 2, 3 vezes por ano. Então tá bom, nós vamos só cobrar 2 vezes por ano, mas a gente vai, né, fazer uma média mensal, 2 vezes ao ano, quanto que sai isso, né, por mês. Então, todas essas despesas são super importantes. Então, a prova na ação de alimentos começa na propositura. E o mesmo vale para a contestação, né? Na defesa da ação de alimentos, é importantíssimo que você já tenha a prova, né? Quando você for apresentar a sua defesa, que você já tenha a prova da sua argumentação. É muito equivocada, na minha opinião, aquela ideia, vamos contestar ou vamos, né, jogar a petição inicial, porque para mim é jogar, e lá no caminho da instrução nós fazemos a prova. Não,
né? Até porque muitas das vezes o que você pretende é uma tutela, né, antecipada ali, no sentido de ter essa verba alimentar fixada, reduzida, enfim. Então, o trabalho começa antes da propositura da ação, com documentos que deem fundamentação para aquele pedido, para que ele seja realmente um pedido certeiro, né, para que ele não dê margem para outras questões, que você realmente consiga já provar, né, pelo menos aquela necessidade dos alimentos provisórios. Sim. Depois desse contexto inicial, eu te provocaria no seguinte sentido. Nós temos no direito de família, de um modo geral, à nossa disposição os meios de prova que o Código de Processo Civil nos dá, nos faculta, e que ele, inclusive, dispõe, determina que, além das provas específicas, as provas típicas, todas aquelas provas legal e moralmente legítimas estão admitidas no processo. É claro que nós temos também como legitimar provas até em tese ilícitas, né? Provavelmente tu vais abordar esse tema um pouco mais à frente, mas que são as provas que tratam de quebra de sigilo bancário, fiscal, diante da dificuldade de uma prova nesse tema sensível que é das ações de alimentos. Então, eu queria te provocar, Dani, nesse sentido, de quais são as provas que tu entendes que são mais relevantes no direito de família e especificamente nas ações de alimentos. Olha só, Jorge, a gente tem que partir, né, da ideia de que qualquer ação de alimentos, né, dentro daquelas três que nós já mencionamos, ela é sempre baseada na necessidade de quem pede, né, na possibilidade de quem paga e na razoabilidade, né, a gente não fala mais em binômio na fixação dos alimentos, né, é um trinômio. É necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga e razoabilidade nessa fixação. Só para fazer aqui, né, um atalho, para dizer o seguinte: às vezes as pessoas, e acredito que todos vocês aqui, né, todo mundo já passou por isso, vem com aquela ideia pronta de que alimentos, quando a pessoa tem um salário, é 30% do salário. Eu queria saber de onde surgiu essa lenda, porque isso é uma lenda, isso não existe, não tem lei que diga isso. Pode ser 30% do salário de quem paga se as necessidades e as possibilidades chegarem nesse percentual. Agora, você imagina alguém que tenha um salário muito alto, né? A fixação automática em 30% levaria a uma desigualdade, né? Uma falta de equilíbrio, né? Porque o filho se tornaria sócio do pai no trabalho dele, que não me parece correto. Então, como que se fixam os alimentos? Necessidade, possibilidade e uma razoabilidade nessa fixação. Partindo dessa ideia, o que nós temos que pedir para fazer prova, né, destas, vamos pensar sempre que eu estou agora propondo uma ação de alimentos, né, quer seja alimentos ou revisão de alimentos. Eu já tenho que ter na minha inicial, ali no capítulo, né, dos pedidos, e eu sou bem objetiva, já coloco esse capítulo na minha inicial, eu já tenho que elencar todos os ofícios que eu vou precisar, a prova que eu vou precisar fazer. Por quê? Porque eu já fiz o estudo, já sei que algumas eu não tenho acesso. E aí entra justamente nesse ponto que você falou. Como que o juiz, né, deve ver essas provas, os pedidos da prova numa ação de alimentos? É uma questão muito delicada. Por quê? Porque nem sempre quem tem que fazer a prova do outro, das possibilidades do outro, tem acesso a esta prova. Sim. Então, eu não consigo. Então, se eu estou tratando de uma situação onde eu vou pedir alimentos para o outro, sei que ele trabalha numa empresa, sei que ele é seletista, mas não tenho acesso ao holerite, não conheço, não sei quanto que ele ganha, somente através de ofício para o empregador. Só que nós temos outras situações muito difíceis até de se pedir ofício, porque você simplesmente ignora toda a vida pregressa, né, daquele que está instado a pagar os alimentos. E aí é super importante nós pensarmos, primeiro, na inversão do ônus da prova em ação de alimentos, isso é possível, ou mesmo na questão da distribuição dinâmica da prova, que está no Código de Processo Civil. Nós temos lá no artigo 373. Quando o juiz verifica que a prova é muito difícil de ser feita pelo autor, né, por quem está alegando o fato, ele pode redistribuir a questão probatória.
inclusive colocando a cargo do réu, no nosso caso hipotético aqui do alimentante, a obrigatoriedade de apresentar a sua prova da possibilidade. Então, se a pessoa, e o caso é clássico, dos empresários, dos autônomos, dos profissionais liberais e das pessoas que vivem de bicos. Como é que eu vou provar, né, que o Jorge ganha R$1.000 por cada bico que ele faz? Eu não tenho como provar. Ah, mas se eu partir da regra de que o ônus da prova é de quem alega, eu não terei nenhuma fixação de alimentos. Então, nestas situações de desequilíbrio, partindo, né, dessa teoria, dessa distribuição da questão probatória, do ônus da prova dentro do processo, o artigo 373 do CPC, é possível a inversão e a redistribuição desse ônus, para que a pessoa faça a prova, né, da possibilidade ou da impossibilidade de pagar. Então, isso já tem que ser até, se possível, aberto na inicial, né? Quando você já aponta em qual sentido ali você não consegue alcançar. E lógico, né, Jorge, a gente tem os pedidos clássicos de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal dentro de uma ação de alimentos. Isso é muito importante. E sempre informando os nossos clientes que essas quebras, elas são, né, pregressas, né? Elas são anteriores à propositura da ação. Então, é muito importante isso. E a quebra do sigilo bancário, sigilo fiscal, realmente tem ali, às vezes, dali você consegue produzir até as outras provas que você não conseguiria, porque ela não se esgota em si. Sim. Muitas vezes, o imposto de renda que aparece ali no processo, ele é só um caminho para você pedir outro ofício. Até queria chamar a atenção, tu mencionasse ali o pedido de expedição de ofícios na inicial e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Muitas vezes, por mais que a ação de alimentos seja no direito de família uma das ações mais corriqueiras, práticas, frequentes, muitas vezes nós acabamos não apresentando esses pedidos, não formulando esses pedidos, e isso causa, no mínimo, um prejuízo temporal, porque esses pedidos, se forem feitos mais à frente, certamente vão ser deferidos, se for o caso, mas eles já poderiam ter sido trazidos na própria inicial. Eu lembro que logo após a aprovação do CPC, né, a ESA de Santa Catarina aqui lançou uma coletânea, e numa dessas coletâneas, o professor Caetano Dias Corrêa, daqui de Santa Catarina, da UFSC, ele abordou a possibilidade de os autores de ação, até os réus, né, formularem requerimentos de convênios de acesso pelos tribunais, ou pelo juízo, a convênios locais e às vezes até nacionais, como o Bacenjude, e reforçando essa importância, tendo em vista que muitas vezes se faz o pedido e o que o juiz devolve? Não, a atividade jurisdicional não serve como atividade investigativa, então que o requerente comprove que esgotou os meios de pesquisa, mas há elementos que não, por si só não autorizam, por exemplo, quebra de sigilo bancário, fiscal. Se a gente vai fazer alguma pesquisa no Detran, por exemplo, exige-se ou a placa ou o Renavan, os dois. Salvo pesquisa, pedido justificado no Detran presencial, quer dizer, se não há desde já a possibilidade de levantar essas informações por si, que conste da nossa petição inicial. É o nosso dever como advogado trazer esses elementos desde a petição inicial como um elemento de prova que aí vai se contar com o auxílio do juízo, né? Jorge, e eu sou extremamente detalhista com isso. Eu não só já coloco uma lista dos ofícios que eu pretendo produzir, a prova que eu pretendo produzir, como eu coloco, eu já, até para facilitar a atividade, né, do cartório, eu já coloco o nome da pessoa que seja para pesquisar
e o CPF, e eu repito linha por linha. Para cada ofício eu repito o nome e o CPF, justamente para facilitar, porque esses ofícios são feitos ali, né, por meio eletrônico. Isso facilita a atividade, inclusive, do cartório. Assim, e isso é importante que já seja produzido logo no início, né, durante a instrução, para que você tenha tempo hábil de pedir, de novo, outros ofícios a partir deste ofício do Bacenjude que chega, né, a quebra do sigilo. Por exemplo, uma situação que eu já passei e que realmente foi porque eu pedi antes, um pedido de quebra de sigilo fiscal, onde apareceu no imposto de renda que a pessoa tinha um financiamento e era um profissional liberal e alegava X de pró-labore. E daí, como eu vi que havia um financiamento bancário para aquisição de um veículo, eu pedi um ofício à concessionária para que eles fornecessem o contrato de financiamento para justamente falar quanto que ele declarou que era o pró-labore dele. E aí a gente tinha ali né, o triplo, o pró-labore que ele alegava na ação era 1.000, e lá no contrato de financiamento, até para conseguir o crédito, era, sei lá, 3.000, 5.000. Então, veja como é um processo de construção. Exato. Né? Você vai construindo essas provas. Eu costumo dizer, viu, Dani, que dentro do escritório que nós não podemos abrir mão de nenhum meio de prova. Então, nas audiências de instrução, o escritório sempre faz o requerimento de ouvida das testemunhas, a rola, mas sempre insiste no depoimento pessoal do réu. E na ação típica de alimentos, na ação que se postula alimentos, isso é muito, me lembrei por conta dessa colocação que fizeste, isso é muito interessante, porque muitas vezes o profissional liberal, o autônomo, indica que sustenta que tem uma determinada renda, mas os sinais exteriores de riqueza que ele não pode negar, acabam traindo essa versão. Então, é muito comum, por exemplo, o alimentante afirmar que ofere 2 salários mínimos. Ok. Mas mora onde? Mora no imóvel X, bem localizado. Qual é o valor do condomínio? Só o condomínio já está 50% do que se alega. Exatamente. Então, como o depoimento pessoal, que muitas vezes é desacreditado por se achar que não, a pessoa não vai, o réu não vai confessar nenhuma informação que deponha contra ele. O depoimento pessoal como meio de prova seria essencial nessas situações, né? Além puxando para o depoimento pessoal, além do depoimento pessoal, que instrumentos tu destacas como meios de prova em ações de alimentos especificamente? Então, só para a gente retomar, além daqueles ofícios, né, que nós temos ali, né, de quebra para Bacen, né, imposto de renda, a quebra de sigilo bancário ela é muito importante, não só para trazer a renda, né, os valores guardados que a pessoa mantém em conta, mas também para que eles forneçam, isso é importante de ser pedido, os cartões de créditos vinculados àquela conta com apresentação de fatura. Porque daí cai nisso que você disse, sinais exteriores de riqueza. Então, a hora que você faz a quebra do sigilo bancário, mas para que se apresente também a fatura de cartão de crédito, eventualmente vinculado àquela conta, você olha, e lembrando sempre, né, é do momento que o juiz decreta a quebra para trás, 2 ou 3 anos para trás. Isso varia, né, de juiz para juiz, mas enfim, que sejam já os 2, né, que já seja o período de 2 anos, isso já está suficiente para mostrar que os gastos com cartão de crédito superam em muito o valor que a pessoa tem como renda. Então ali você acaba, né, com qualquer ideia montada de pró-labore diminuto. Sim. Então, é super importante. E é um trabalho, de novo, de formiguinha. Volta lá no início, não há uma petição pronta. Você tem que ter a paciência de pegar todos aqueles ofícios, ler a fatura item por item e ver muitas vezes que o que você está pedindo de pensão, a pessoa gasta em 3, 4 restaurantes que ela vá no mês. Exato. Então, vejam aí. Um outro caminho, Jorge, mais contemporâneo é a questão das redes sociais. Sim. Né? Eu acho que as pessoas se expõem de uma maneira demasiada das redes sociais e os juízes utilizam essa exposição como sinais exteriores de riqueza. Então, o que a gente aconselha a fazer? Antigamente, nós fazíamos ata notarial.
Então, né, quando nós tínhamos ainda só o Facebook, né, tinha ainda uma outra rede social que até nem lembro o nome, mais antiga. Então, a pessoa acessava, olha, fulano comprou um carro, ou está numa festa, ou está viajando. O que levava, né, isso lá para o cartório de notas. O cartório de notas acessava, fazia uma ata notarial atestando que acessou aquela página do computador tal naquele dia e pôde constatar, e a gente juntava no processo. Isso era algo muito comum. Hoje, como a gente já perdeu conta de tantas redes sociais, como o mundo digital já é uma realidade, eu nem faço mais a ata, só se é realmente algo importante. Por quê? Até porque nem sempre a pessoa tem condições de pagar uma ata notarial, né, se ela está pedindo alimentos. Nós printamos a tela, atestamos a veracidade, a pessoa declara que fez isso, né, do celular, ela acessou no dia tal, colocamos, né, o dia do acesso, printamos a tela e mandamos. Então, todas as redes sociais, né, colocamos ali, né, esses sinais exteriores. Então, isso é muito importante, né? A ata notarial, as redes sociais realmente viraram aí um prato cheio para as ações de alimentos. Tanto que muitas pessoas já até, quando começam num litígio de alimentos, elas já bloqueiam todos os amigos, né, para que ninguém mais tenha acesso àquelas informações. Ou realmente começa a postar só o que interessa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa a respeito, puxando para esse gancho. Se eventualmente houver o bloqueio do acesso aos amigos e ao próprio autor da ação, normalmente se utiliza, as pessoas procuram pesquisar as pessoas em volta do obrigado, que também é muito frequente. Ele não posta nada, ou ele bloqueia, mas de repente a atual companheira, o atual companheiro, amigos, enfim. Tu identificas algum tipo de agressão à privacidade desses terceiros, ou tu entendes que eles devem, até indiretamente, colaboram com o processo como dever? Existe sempre uma resistência da parte destes terceiros em fornecer essa informação, né, de passar para o outro essa informação. Por quê? Porque se eu te bloqueei, é porque eu não quero que você tenha acesso. Né? Só as pessoas que não estão bloqueadas. Se você printa aquilo e passa para outra pessoa, significa que você permitiu acesso a uma pessoa que por você foi bloqueada. Mas veja, né? Isso tudo tem que ser construído. E nós estamos falando de um mundo sem fronteiras. O mundo digital é um mundo sem fronteiras. Se você não quer que ninguém saiba daquela sua situação, simplesmente você não posta. Então, entre, né, a preservação do direito à intimidade daquela pessoa, que é relativo porque ela mesma postou, né, a prova na ação de alimentos, eu fico com a prova. Porque se ela não quisesse, né, que aquela prova surgisse em algum lugar, ela simplesmente não teria postado. Diferente, né, Jorge, de eu mandar só para o Jorge uma mídia, uma foto, uma situação muito peculiar minha, e o Jorge passar para um terceiro. Então, aí sim eu sinto uma certa temeridade. Agora, se eu posto imaginando, né, uma imaginação totalmente equivocada, que só as pessoas que têm acesso à minha página terão acesso a essa foto, a mim, né, me parece que a pessoa quis divulgar. Então, eu não vejo problema com estes terceiros. Isso me lembrou uma situação, Jorge, e eu tenho muita cautela para não criar um problema para o meu cliente. Às vezes tem cliente que fala, olha, convivemos, sou casada, né, nos divorciamos, mas ainda ficaram alguns documentos aqui, achei um imposto de renda do meu parceiro, da minha parceira. Vamos juntar no processo. Eu não junto. Por quê? Porque é documento sigiloso. E por isso que precisa da quebra do sigilo bancário, da quebra do sigilo fiscal. Você tem meios de pedir isso. Ah, mas está aqui. Eu tenho muito esse cuidado, porque já vi acontecer problema com isso. Então, ok, temos aqui, mas vamos pedir. Para que realmente... Faz um filtro de licitude. Transforma aquela prova em tese ilícita numa prova lícita. Porque, a rigor, você não teria acesso. Se você é dependente daquela pessoa, não há problema nenhum. Você figura como dependente, não vejo problema nenhum.
Caso contrário, a minha sugestão, e eu sou muito cautelosa com isso, para não criar mais um problema para o meu cliente, é realmente, né, pedir o acesso pelo meio, pelo ofício. Sim. Né? Uma questão, e já me desculpa até porque para eu não perder, que me ocorreu, a gente está vivendo um mundo muito pequeno, né, onde as pessoas agora, né, um mundo muito compartilhado, onde os casais não são apenas casais brasileiros, são internacionais. E uma questão que causa uma certa dificuldade, assim, justificaria a juntada de um documento sem passar por esse caminho, né, da licitude, seria o fato da pessoa ter bens no exterior. A prova de patrimônio no exterior, ela é mais difícil. Né? Até porque a pessoa, se ela não declara isso no imposto de renda, porque é obrigatória a declaração de bens no exterior, né? Mas se ela não declara por motivos dela, você não consegue, pela quebra do sigilo fiscal, fazer essa prova de bens no exterior, porque tem pessoas que concentram o seu patrimônio fora do Brasil, especialmente, né, algumas pessoas que trabalham em empresas multinacionais. Porque hoje em dia é muito fácil acessar o mercado internacional, seja com investimentos de plataformas do Brasil, quanto plataformas, ou até pessoas jurídicas do exterior. Não são raros os casos, por exemplo, de aquisição de imóveis nos Estados Unidos através de pessoas jurídicas. Lá é muito comum não adquirir como pessoa física, mas como pessoa jurídica, salvo engano, até o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, um tempo atrás foi identificado que ele adquiriu imóvel no exterior como pessoa jurídica e ele indicou, não tem nenhuma irregularidade, tributariamente é mais interessante, mas que talvez crie um empecilho na hora de pesquisar. Eu lembro dessa situação específica. E também, Dani, eu não sei como é que é em São Paulo, do que secretária da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, que certamente é o maior polo, a maior metrópole do país. Se vocês têm já tido algum tipo de dificuldade em relação à prova em investimentos em criptomoedas, porque a leitura que eu fiz recente é de que essas criptomoedas elas podem ser de difícil localização, seja para identificação de patrimônio, para fim de capacidade financeira, seja para divórcio, portanto partilha, e seja para sucessões. Como é que vocês têm lidado com isso aí em São Paulo? Pois é, Jorge, a gente tem tentado fazer prova da existência desse patrimônio, e aqui eu estou até pensando, né, em casos de partilha. E é uma realidade, nós estamos mudando do mundo físico para o mundo digital. Acredito que daqui 30 anos as sucessões serão digitais. Então nós temos que desenvolver toda uma ideia em torno de como fazer a prova desses bens digitais, desses conteúdos digitais. Né? E mais do que isso, não só fazer a prova da existência desses bens, das criptomoedas, mas mais do que isso, como valorar este bem. Exato. Então, eu acho que são duas coisas, né? Para ação de alimentos, você alcançando o valor, isso prova o que? O patrimônio, né, vou chamar aqui, né, do devedor de alimentos, que dá aso aí a justificativa para fixar uma ação, os alimentos naquilo que você está pedindo. Mas a dificuldade maior na partilha de bens, e sem querer fugir do tema, é você realmente conseguir valorar aquilo com exatidão para fazer a partilha, para pegar metade, para ter a ação. Então, das criptomoedas eu já tive algumas questões, das milhagens, as pessoas falam, mas as milhagens, vai querer repartir as milhagens? Sim, né? As milhagens são prova de capacidade econômica, então elas servem tanto para partilha de bens, como para provar que a pessoa utiliza muito cartão de crédito. Sim. Então eu vejo duas problemáticas. Primeiro, encontrar onde esses bens estão declarados. O segundo ponto é valorar estes bens, né? Dar valor pecuniário para mostrar capacidade financeira. Porque a questão das milhagens, até me lembrou também uma outra ocasião, é engraçado, porque a pessoa fala assim, eu só viajei para a Europa, né, numa briga de ação de alimentos, porque eu fui de milhas. Bom, mas se você foi de milhas, as milhas não plantaram ali no seu cartão de crédito.
né? Para você comprar uma passagem para a Europa com milhas, você tem que usar bastante cartão de crédito. Então, veja que é uma coisa que puxa a outra. É toda uma construção importante para fazer essa prova. Mas aqui em São Paulo nós temos algumas tentativas de dar esse valor. Na ação de alimentos acredito que fique mais fácil porque você prova a capacidade econômica, basta que ela exista, mas a grande dificuldade ainda é localizar esses bens, para mostrar que eles existem. Porque se a pessoa não declara, realmente eu não tenho como, eu tenho que sair pesquisando por outros caminhos. E aí, de novo, eu volto para o 373, para o artigo 373, parágrafo 1º do CPC, né, para que isso seja... eu tive um caso de uma cliente que falava assim, olha, o dinheiro da minha casa, ele vem todo em dinheiro. Em dinheiro. Como? Em dinheiro? Em dinheiro, dinheiro. Então, todo dia vem um dinheiro e coloca ali um dinheiro. Dinheiro em notas empilhadas. E eu falei, tira uma foto. Então, eu juntei foto do que eu tinha, foto da pilha de dinheiro. Né? Todo o dinheiro que os meus filhos recebem é só em dinheiro. Então, óbvio que existia uma questão aí, né, uma necessidade de se pagar tudo em dinheiro, a pessoa não depositava nada e era tudo em dinheiro. Eu falei assim, tira foto do dinheiro. Né? Coloca, igual parecia a apreensão da Polícia Federal, coloca o dinheiro espalhado e tira a foto. Então, vejam que é um caminho a ser construído e a gente tem que ter muita inovação nesse caminho a partir de uma prova pré-constituída no escritório no momento que você faz a ação de alimentos. Essa questão dos bens internacionais é algo que merece até uma discussão, viu, Jorge, para um outro dia. Como a gente rastreia os bens internacionais. Sim, né? Sim. Pela complexidade, né? Deixa eu aproveitar o que tu mencionaste em relação ao 373, e porque também até recentemente eu escrevi sobre essa distribuição dinâmica. Olha, a gente não tinha combinado, hein, Jorge? Não. No que diz respeito justamente aos alimentos, porque eu vejo que quando o Código de Processo Civil em vigor foi aprovado, ele tinha a pretensão de trazer uma série de inovações do 693 para frente, um procedimento especial, a sonegação do conteúdo da petição inicial, quando o réu recebesse a citação, enfim. Mas, na minha opinião, o artigo, o dispositivo do Código de Processo Civil que tem mais potencial de influenciar positivamente nas ações de alimentos é justamente o 373, parágrafo 1º, justamente pelo fato de se aplicar muito bem a hipótese de eu, como postulante, não ter acesso fácil à prova do fato constitutivo do meu direito e, por outro lado, ao réu, ao alimentante, poder facilmente fazer essa prova negativa, no sentido de que ele tem uma outra realidade. E esse me parece que é um dispositivo muito... Ele é subavaliado pela nossa advocacia, porque eu ainda não identifiquei se as pessoas não acreditam que vai ser deferido o pedido de distribuição dinâmica, mas que ele tem um potencial enorme, porque muito mais fácil para o alimentante produzir prova da sua capacidade, seja ela qual for, do que o alimentando que, no máximo, se agarra a sinais exteriores de riqueza. Qual é a tua visão sobre as possibilidades do 373, parágrafo 1º? Eu acredito que, por alguma razão, até pelo uso anterior, a ideia primeira, antes da distribuição do ônus da prova, mas a ideia de inversão do ônus da prova, ela ficou muito atrelada a questões consumeristas. Sim. Né? Então, essa dificuldade, essa assimetria de informações por parte do consumidor ao mover uma ação de consumo, né, dava ensejo à inversão do ônus da prova justamente para que, né, o estabelecimento, né, o fornecedor do serviço fizesse essa prova pela falta de acesso do consumidor. Então, de alguma forma, isso ficou muito atrelado à ideia do consumidor, do direito, né, da ideia consumerista, e aí acabou se usando, não trazendo isso para a nossa realidade familiarista. Só que o Código de Processo Civil, ele não faz, né, graças a Deus, essa distinção. E nós temos que, de novo, o papel do advogado, fazer uso desse instrumento, pedir, pedir e pedir.
Porque se nós pedimos e o juiz nega, até por essa questão, né, que você falou e que infelizmente acontece bastante, né, aqui não é um meio persecutório, né, não é investigativo, nós temos que mostrar que houve um cerceamento de defesa. Eu não tive um acesso, né, a poder fazer essa prova. E aí eu tenho um recurso que vai fugir da questão dos alimentos e vai para a questão da prova. Sim. Certo? Então eu acho que eu concordo com você. Ele é subutilizado, o artigo 373. Subutilizado. Nós estamos assim, se você perguntar para qualquer pessoa que trate de ações de consumo, né, do direito do consumidor, inversão do ônus da prova. No direito de família, a prova é de quem alega, quando eu não tenho acesso àquela situação. Sim. Porque senão, imagine, vamos pensar uma situação hipotética, mas absolutamente possível. Uma pessoa que, né, de um relacionamento brevíssimo, né, de um encontro brevíssimo, onde as pessoas mal se conhecem, tem o nascimento de um filho. Eu não sei nada do outro, mas eu sei que nasceu um filho. E aí? Como é que eu faço para pedir alimentos? Com qual base? Eu sei a minha base, a base da necessidade, mas e da possibilidade? Eu não tenho nenhuma informação do outro, mal sei, né, o nome, só sei o nome e descobri o endereço. Aliás, é uma outra questão, né, o acesso muitas vezes ao endereço. Eu já trabalhei em assistência judiciária, isso é uma realidade, a pessoa não tem nenhum endereço do outro. E para você buscar o endereço, você precisa muitas vezes até, né, de um ofício. Ela leva lá um endereço de 10 anos, né, que ela um dia teve. Então, eu acho que, para resumir, o 373 é subutilizado, mas nós temos que insistir e pedir a inversão ou a distribuição dinâmica da prova com base nesse artigo. Sim, perfeito. Professora, deixa eu perguntar aproveitar e inaugurar mais um tópico. O professor Rolf Madaleno tem explorado há algum tempo, com destaque a partir do último ano, dos últimos 2 anos, mas principalmente agora, mais recentemente, a questão do abuso do direito no direito de família. E esse é um tema que realmente é muito atual. E eu me lembro e faço referência a uma decisão que foi proferida pela STJ no ano passado, que permitiu que o sócio de um réu numa ação de divórcio também fosse incluído como réu nessa ação de divórcio, por conta da afirmação da parte autora de que haveria um abuso da personalidade jurídica e uma ocultação de bens. Essa é a decisão do STJ. Eu posso depois anotar o número da decisão na nossa descrição. Mas é uma decisão que talvez tenha sido pouco divulgada no nosso meio, mas que eu considero, do ponto de vista processual, prático e até de justiça ao direito material, direito de família, muito relevante. Aí a minha pergunta vai nesse sentido. Quais são as possibilidades ou alcance que a professora vê em investigar empresas, pessoas jurídicas, longe de criminalizar previamente pessoas jurídicas. Mas qual é o alcance que a professora identifica nessa pesquisa, nessa investigação como meio de prova para alcançar a capacidade financeira de um dos sócios? Olha, Jorge, a gente tem um incidente da desconsideração da personalidade jurídica, né? Que é um meio fantástico, e eu digo que não só para poder, né, desconsiderar, né, e como diz o próprio professor Rolf, descortinar aquela empresa que serve, né, para alaranjar os ganhos, né, da pessoa física, mas também, muitas vezes, para facilitar um acordo. Então, assim, eu vejo como necessária a chamada, né, a inclusão dessas pessoas jurídicas através do incidente, quando for o caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na ação de alimentos, eu já vi, por exemplo, a obrigatoriedade de certa pessoa, né, do réu, de apresentar os seus clientes, pessoas jurídicas, era um prestador de serviços a pessoas jurídicas. Então,
ele foi obrigado a apresentar, né, a declaração de que ele prestou serviços e por quanto prestou serviços, né, justamente porque nós acenamos com a possibilidade de oficiarmos cada uma dessas empresas. Então, depende muito também de quanto você consegue avançar naquele mesmo processo onde você tem a limitação das partes. Então, talvez não como parte, mas como, né, testemunha não, mas como alguém a ser oficiado para trazer informações. O incidente da desconsideração é fantástico, é difícil, porque te dá trabalho, porque você tem que citar as empresas, então é uma ação movida contra as empresas, você precisa de um trabalho, né, que não é só único do advogado, o advogado precisa ali ter um contador ao seu lado, justamente para quando ele consiga o acesso à empresa, ele saber ler aqueles documentos contábeis da empresa, porque não é todo mundo que sabe, eu, pelo menos sempre me valho da assessoria de um contador, mas isso é muito importante até para que a pessoa fale, não, isso vai causar um estrago na minha empresa, vamos aqui fazer um acordo. Eu acho que, às vezes, essa força no processo chama a pessoa para um acordo. Eu não quero aquela devassa na minha empresa, eu quero preservar os meus sócios, né? Porque senão eu sei que eu já vi sociedade terminar por causa de uma ação de alimentos. Sócios de décadas terminarem porque houve uma defasa na empresa e outros só falaram, eu avisei para fazer um acordo e uma sociedade se rompeu. Então, eu vejo essa decisão, eu não conheço, mas eu acho que é perfeita. E em casos até mais simples, né, Jorge, onde as pessoas em novas relações pegavam todo o patrimônio, compram um carro, casa e colocam tudo no nome do novo companheiro, da nova companheira, e você não consegue trazer. Eu já tive esse enfrentamento, eu não consigo trazer nada, fazer nenhuma pesquisa em nome daquela pessoa. Se nós falamos de bens imóveis, é fácil fazer, né, a junção, mas outros bens, conta corrente, eu já pedi quebra de sigilo bancário de companheira, né, da companheira de um réu de uma ação de alimentos. Te confesso, não consegui. Não consegui. E o professor Rolf, eu tenho tido a felicidade de conseguir assistir algumas lives dele sobre essa questão do abuso do direito. Assisti até uma dele com a nossa querida amiga Marina, que passou já por aqui. Marina, um beijo. E é fantástico. Eu acho que esse é o caminho. Há, de verdade, um abuso do direito nas ações de alimentos, onde a pessoa senta em cima das informações, não abre as informações e você não consegue fazer a prova, né, da capacidade econômica. E, de novo, nós temos que bater no 373. Então, e pedir que seja configurado o abuso de direito, né? Pedir uma sanção, criar uma sanção para isso, porque nós também não temos. O professor Rolf explica isso muito bem, pelo amor de Deus, eu não vou ousar falar sobre abuso de direito, né, depois das lives do professor Rolf, mas é perfeito, a mim me parece algo que nós temos que efetivamente incluir nos nossos pedidos, quando há um evidente abuso de direito, protelando as provas, omitindo, né, e a pessoa esconde e daí de repente aparece e nada acontece, fica ali apenas na possibilidade da litigância de má-fé. Sim. Eu vou respondendo a pergunta ali, eu vou acrescentar essa decisão na descrição do vídeo posteriormente, tá? Tá. Professor, hoje nós vivemos uma situação absolutamente excepcional que muitos indicam que é a introdução para um novo normal. E nós não sabemos quando nós vamos conseguir retomar as nossas atividades como nós exercíamos até fevereiro desse ano, por exemplo. A minha pergunta é de que forma a professora entende que a prova nas ações de alimentos, e eu seria um pouco mais generoso em relação à prova nas ações de família, tem impacto nesse dia a dia. Eu vou dar um exemplo de talvez uma dificuldade que a gente encontre e que pode ser que com o tempo ou gradativamente venha a ser resolvida. Mas eu precisei ajuizar uma ação recentemente e essa ação era patrocinada por 4 senhoras que iriam requerer a expedição de um alvará por conta daquelas verbas que não precisam passar pelo inventário. E elas todas confinadas me procuraram, viam através fiz atendimento online e tudo mais, e elas disseram, bom, estamos prontas para ajuizar a ação, levantei os documentos que elas me passaram eletronicamente, mas precisava assinar a procuração. E aí elas me perguntaram, como assinar a procuração? Eu disse,
vocês precisam imprimir aí, mandem digitalizado e eu junto ao processo, que é eletrônico. E elas disseram, mas eu não, às 4, nós não temos impressora. E aí, a gente não vai sair de casa? Então, na hora, e o advogado muitas vezes precisa se valer dessa criatividade, né? Eu disse, bom, então vou fazer o seguinte, vamos mandar um e-mail para vocês com o conteúdo da procuração, vocês respondem esse e-mail dizendo que vocês concordam com o conteúdo da procuração e autorizam a propositura daquela determinada ação. E assim nós fizemos. Propusemos a ação e no dia seguinte a juíza determinou a emenda da inicial para que nós apresentássemos as procurações assinadas. É uma dificuldade que a gente encontra, claro que o advogado precisa criar, precisa trazer soluções, mas que ainda parece que ainda não é bem recebida pelos juízes, ainda não há uma sensibilização geral. Tu consegues projetar alguma modificação, alguma sugestão nessa adaptação de provas no direito de família? Qual é a tua visão sobre esse ponto? Jorge, a dificuldade do momento é a produção dessas provas, especialmente ofícios para entidades privadas que não estão funcionando. Então, por exemplo, um ofício para uma determinada empregadora que está em sistema home office. Então, a pessoa não tem nenhum acesso ali a toda a informação para responder aquele ofício. Aquilo vai ficar parado. E muitas vezes, né, quem encaminha esse ofício é a parte, né, nem sempre é o juiz. Então, nós temos que ter essa criatividade de conseguir superar essas dificuldades para que o processo ande. Se aquela prova for imprescindível para a sua situação, a ideia é ter, né, ainda que seja que venham com menos informações, porque quem vai te prestar não está lá fisicamente numa empresa para colher, mas que ela te dê, e você, com a possibilidade de você protestando pela complementação até a prolação da sentença. Né, se aquela prova for imprescindível. Nós temos que pensar que a ideia do mundo físico, né, ela está ficando realmente lá para trás. Nós temos que inovar, nós temos que pensar que a realidade daqui para frente, ela vai ser através desses encontros virtuais. Essa prova vai ter que ser feita de alguma forma através dos meios virtuais. Então, nesse seu caso, me parece até errado, equivocado da parte do juiz, porque você até pode propor uma ação sem mesmo a procuração, você foi além. Não é que você não tinha a procuração, ela estava ali, né, a sua procuração sem aquela assinatura, mas com a validação de uma aspas, né, assinatura digital. Na medida que eu te mando um e-mail, que eu reconheço poderes a você, sem assinar, né, eu estou validando a sua atuação como advogado. Seria, pelo amor de Deus, fazendo uma mal comparando uma certificação digital. Nós não temos a nossa assinatura nas petições, mas nós temos ali a afirmação de que aquilo é verdadeiro e temos os nossos certificados eletrônicos que substituem isso. A partir do momento que a pessoa assina que ela confere aqueles poderes a você, me parece um rigorismo e um obstáculo de acesso à justiça. Sim, perfeito. E a questão que me parece, assim, que a gente vai ter que responder é intimação por WhatsApp, intimação por e-mail. Tem sentido carta precatória? Será que é para intimação? Vejam, não estou falando de citação, vamos separar aqui. Mas para intimação, e-mail, né? WhatsApp, será que eu preciso ainda de esperar 6, 7 meses para cumprir uma carta precatória em outro estado? Olha quanto tempo de processo perdido. Cabe nós pedirmos? Eu acho que cabe. Eu acho que a gente tem mecanismos no Código de Processo Civil quando ele fala de citação. Sim, sim. De intimação, sim. Desculpem. Sim, sim, sim. Professora Daniela Mucilo. Falei demais, né, Jorge? Acabou nosso prazo, né? A nossa é muito rápida, né? Passou muito rápido. Que pena. Dani, muitíssimo obrigado. Nossa, eu que agradeço. Permanentemente bem-vinda aqui no nosso estado. Já participaste da Conferência da Advocacia em Criciúma, te lembras? Sócia dos congressos do IBDFAN aqui de Santa Catarina e da OAB de Santa Catarina. Eu queria te dizer que a OAB de Santa Catarina, desde o ano passado, ela tem muita satisfação em ter firmado um convênio permanente com o IBDFAN.
Então, Olha, todos os nossos eventos que são patrocinados pela ESA de Santa Catarina, ou mesmo pelas comissões regionais, comissão estadual, eles têm o apoio e, de uma certa forma, a coordenação científica do IBDFAN de Santa Catarina na pessoa da professora Luciana Narras, que é a nossa presidente. Então, hoje nós te recebemos como ESA de Santa Catarina e como IBDFAN de Santa Catarina. olha, uma dupla honra, Jorge. As portas estão escancaradas aqui para ti. E muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. E até uma próxima oportunidade. Né? Muito obrigada a você pelo convite, né? A ESA, ao IBDFAN e a todos que pacientemente aqui, né, participaram conosco nessa troca de ideias sobre as ações de alimentos. Muito obrigada mesmo, Jorge. Nós que agradecemos. Um grande abraço, professora. Outro, obrigada, tchau. Tchau.